22 de janeiro de 2016. São Paulo apresenta novo reforço para o ataque. É o novo camisa 9 do tricolor, Chiesa. Geovânio se despede de companheiros a caminho de time chinês e Santos se prepara para amistoso contra o Bahia na Fonte Nova. Na estreia de Muricy Ramalho no comando do Flamengo, Guerreiro perde pênalti decisivo e Ceará bate o rubro-negro. Corinthians faz último amistoso nos Estados Unidos antes do retorno ao Brasil. Robinho provoca Rogério Ceni e Palmeiras se prepara para a decisão de torneio amistoso no Uruguai. E ainda a Copinha tem semifinais nesta sexta-feira. E Roger Federer alcança mais um recorde na carreira. Fique com a gente. O Gazeta Esportiva volta já. Olá, olá, boa noite. A Copa São Paulo de Futebol Júnior vai definir nesta sexta-feira os finalistas da temporada 2016. De um lado, Corinthians e Cruzeiro. Do outro, Flamengo e América Mineiro. O Timão tem 9 títulos, enquanto o rubro-negro ganhou por 2 vezes. Já as equipes mineiras levantaram a taça uma vez. E para esquentar esse clima de decisão, o Gazeta Esportiva fez um balanço de como cada equipe chegou à semifinal da competição. Vamos ver. O América Mineiro se classificou em segundo lugar no grupo 28 e na fase seguinte teve o Vasco pela frente. Jogo difícil, empate por 1-1 e decisão nos pênaltis. O time carioca desperdiçou 2 cobranças e o Coelho garantiu a vaga na batida de Zé Ricardo. Na sequência do torneio, o encontro foi com o Juventus, equipe que já havia vencido o América na fase de grupos. Mas desta vez a garotada de Minas não deu brecha e venceu pelo placar de 2-1. Veio então o Palmeiras e novamente jogo complicado, decidido somente nos penais, depois do empate por 1-1 no tempo normal. Nas cobranças, ambas as equipes mostraram eficiência até que chegou a vez de Augusto. O zagueiro palmeirense, cheio de estilo, jogou para fora a última batida e classificou o América às quartas de final. O adversário era o Bahia, melhor perdedor da fase anterior. E a vaga veio de maneira dramática. O Coelho até abriu o marcador, mas viu os baianos virarem a partida. O gol salvador veio apenas aos 44 do segundo tempo com o Matheus. Novo empate e outra vez pênaltis para decidir o classificado. E quem brilhou foi o goleiro Jori, defendendo 2 batidas. Sebastião acertou a trave e garantiu o América nas semifinais. O Flamengo teve 100% de aproveitamento na fase de grupos, assegurando a classificação com uma das melhores campanhas da Copinha. Na sequência, a equipe enfrentou o Brasília e avançou sem maiores dificuldades, 3-0. Na terceira fase, o adversário foi o Red Bull, equipe derrotada pelo próprio Flamengo no início da competição. 1-0 magrinho, mas suficiente para garantir a vaga. Depois foi a vez do Bahia tentar eliminar o rubro-negro. Mas o time do Rio abriu 2-0 e tudo se encaminhava para uma classificação tranquila. Até que Giovanni Tinga apareceu, fez 2 gols em 3 minutos e levou a decisão aos pênaltis. O Flamengo levou a melhor, venceu por 5-4. Porém, devido ao regulamento confuso da Copinha, o Bahia também avançou como o melhor perdedor desta fase. Nas quartas, o Flamengo teve uma pedreira, o São Paulo. Equipe embalada, uma das favoritas ao título. Mas a noite era de Felipe Viseu. O garoto marcou 2 gols, eliminou o tricolor e garantiu a passagem dos cariocas às semifinais. O Cruzeiro também passeou na fase de grupos da Copinha. 3 jogos, 3 vitórias. Na sequência, a Raposa enfrentou o Noroeste e não teve problemas em despachar a equipe de Bauru por 3-1. Na terceira fase, outro time do interior de São Paulo, o Marília. Aí a missão do Cruzeiro foi mais difícil do que o imaginado. O empate por 2-2 no tempo normal levou a decisão aos pênaltis. Sorte da Raposa que Lucão defendeu 2 batidas e ajudou o time a passar de fase, 4-1. Contra o Ceará, a equipe mineira precisou somente dos 90 minutos para assegurar a classificação às quartas, 2-1, gols de Thiago e Rick Senna. Veio então o Sport e mais uma vez o Cruzeiro mostrou o porquê está sendo considerado um dos melhores times desta edição. O placar da fase anterior se repetiu e os 2-1 garantiram a vaga às semifinais da Copinha.
O Corinthians, atual campeão, vem confirmando bom desempenho a cada rodada. Na fase de grupos, foram 3 vitórias e nenhum gol sofrido. Na sequência, os garotos do Timão enfrentaram o Paysandu e não tomaram conhecimento da equipe paraense, 6-0. Já na terceira fase, um duelo estadual contra o Guarani, e aí sim o Corinthians encontrou um pouco de dificuldade. Mesmo assim, venceu por 2-1 e garantiu a vaga. O próximo adversário foi o Internacional, e o que deveria ser um jogo complicadíssimo se transformou num passeio. Resultado encaminhado ainda na etapa inicial e passagem garantida sem problemas, 5-2. Nas quartas, o Timão enfrentou uma das sensações da Copinha até aquele momento, o Ituano. Porém, a bela campanha da equipe do interior de São Paulo terminou numa goleada sem piedade, 6-1 e terceira semifinal seguida de Copinha ao Corinthians. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu não costumo valorizar um trabalho na base por títulos apenas, mas pelo número de jogadores que acaba ascendendo para o time principal. E eu acho que, pelo que a gente tem acompanhado, a campanha da Copinha do Corinthians realmente ela é sensacional. Nos últimos anos o Corinthians tem conquistado títulos e tem revelado os jogadores. Me parece um dos melhores trabalhos na base do país. Ainda não como se imagina, não o ideal. Quer dizer, a base, no meu entender, tem que ser espelho do time de cima, em termos de filosofia, de planejamento tático, até para que quando o jogador subir, ele saiba exatamente o que ele tem que fazer. Então, existe aí um hiato. A conversa entre a base e o profissional nem sempre é da melhor maneira possível. Então, acho que essa é a grande carência. Mas, em termos de Brasil, o trabalho do Corinthians é bem feito. E está aí, também conquistando títulos, ou melhor, né? À beira, prestes a conquistar mais um título desde que passe pelo Cruzeiro. Senhor Alberto Helena Júnior. Boa noite. Boa noite. É isso mesmo. Eu acho que o Flamengo realmente é um time perigoso, presumo que deva ser o Flamengo com o Corinthians da final, mas o Corinthians está muito bem organizado em campo, com bons jogadores. E essa questão da relação entre a base e o time titular, o time principal, ela é mal tratada aqui no Brasil. Quem o faz bem é o Santos. É verdade. Há muitos e muitos anos, não é de agora não. Sim. Isso vem lá nos anos 20, com os irmãos Patusca, Arnaldo, Araquém, aliás, Ari, Araquém e Haroldo, e mais o primo deles, o Silveira, Arnaldo Silveira, todos eles não, pelo menos o Araquém e o Arnaldo, foram de seleção brasileira, campeões e tudo mais. E depois, nos anos 50, o Santos começou, retomou esse caminho. O que acontece com o Santos é o seguinte: o Santos ele não se limita a produzir uma safra de jogadores e elevar para o time titular 1, 2 jogadores. Ele leva 4, 5, 6. O que é que isso faz? Isso faz com que se crie uma sinergia entre os jogadores e eles se apoiem uns nos outros e, consequentemente, eles produzem mais, produzem melhor, têm mais, tranquilidade para poder assumir posições de destaque no time titular. Eu acho que isso o Corinthians deveria fazer neste momento de crise financeira, perdeu muitos jogadores, deveria aproveitar, porque esse time do Corinthians tem muitos jogadores bons. O Maicon, o volante, o centroavante Gabriel Vasconcelos, esse menino, tem mais 2 ou 3, o Matheus Pereira, enfim. O Léo Príncipe, lateral direito, essa devia ir de cambulhada, viu, para o time titular, e aí eles iriam ser utilizados e tal, né? Enquanto o Corinthians vai resolvendo o problema financeiro dele para esse ano e tal, para o ano que vem, respirar melhor e poder fazer grandes investimentos. É isso aí. Então vamos para lá? Vamos para a Arena em Itaquera, onde está o repórter Adriano Dolfo, porque ele está acompanhando a expectativa para esse duelo entre o Corinthians e o Cruzeiro. Boa noite, Adriano.
Boa noite a você, Anitta, ao Celso, ao Alberto Helena, a todos que acompanham essa edição do Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui da Arena em Itaquera. Sensação térmica agora beirando aí pouco menos de 20 graus, a tendência é que baixe ainda mais. Torcedor que vê aqui para a Arena, portanto, traga o seu agasalho porque vai esfriar. E como o Celso e o Alberto falavam, duas campanhas muito semelhantes, a do Corinthians e a do Cruzeiro. A diferença está em um empate cruzeirense e mais 7 vitórias corintianas. 26 gols marcados pelo Corinthians em 7 jogos, 16 marcados pelo Cruzeiro. A grande diferença está nas goleadas do Corinthians. Tem, por exemplo, o 6-0 diante do Paysandu, o 6-1 diante do Ituano, inclusive um 5-2 em cima do Inter de Porto Alegre, uma equipe acostumada a revelar bastantes jogadores nas categorias de base. Os portões para o torcedor foram abertos nesse instante, lembrando que os ingressos variam entre um preço que varia de acordo 30 a 50 reais. Neste jogo aqui em Itaquera, a diretoria corintiana resolveu cobrar pelo ingresso, já sabendo que a procura vai ser muito grande. A tendência é que pelo menos 15 a 20 mil pessoas estejam aqui em Itaquera para apoiar o Corinthians em busca da terceira final seguida na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E em instantes voltamos falando de um jogador dessa equipe do Corinthians que deve ser aproveitado pelo Tite na equipe principal no restante dessa temporada. É isso aí, Anitta. Obrigada, Adriano. Daqui a pouquinho eu volto a te chamar. O Alberto Helena já falou que acha que a final da Copinha deve ser entre Corinthians e Flamengo. Eu quero saber a tua opinião. A nossa enquete está no ar no site gazetaesportiva.com. A gente quer saber qual vai ser a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Cruzeiro e América Mineiro, Cruzeiro e Flamengo, Corinthians e América Mineiro ou Corinthians e Flamengo, escolha do Alberto. Acesse o site, vote o resultado. Eu dou no fim do programa de hoje. Celso. Corinthians e Flamengo. Também. Tá Também. Bom. Muito bom. Num jogo cheio de reviravoltas e muitos gols, o Flamengo empatou com o Ceará em 3-3 no tempo normal. Aí, na decisão por pênaltis, o Vozão contou com um erro crucial do peruano Paulo Guerreiro e ficou com a taça Asa Branca. Em amistoso de pré-temporada, Ceará e Flamengo disputaram a taça Asa Branca no Castelão. E o Vozão abriu o placar com Siloé aos 26 da primeira etapa, sem chances para o goleiro Paulo Vitor. O segundo gol do Ceará saiu no início da segunda etapa, logo aos 4 minutos. Assisinho deu assistência e o experiente atacante Bill mandou para o gol. A reação do Flamengo começou com Emerson Sheik, que tirou do goleiro Douglas Dias e quase sem ângulo anotou o primeiro do Mengão. O empate veio com Salazar, que marcou chutando de primeira, marcando um belo gol, só que contra, 2-2. E os cariocas chegaram à virada com Marcelo Cirino aproveitando o cruzamento de Chiquinho pela esquerda, aos 41 minutos. Só que logo em seguida o Ceará buscou empate com o ex-palmeirense Serginho, mandando no ângulo. Jogo empatado e disputa por pênaltis. Pelos cearenses, nenhum erro. Bill, Serginho, Richardson e Rony marcaram. Já do lado do Flamengo, Sheik, Alan Patrick e Marcelo Cirino anotaram, enquanto o capitão Wallace e o artilheiro Paulo Guerreiro desperdiçaram. Placar final 4-3 Ceará nos pênaltis e a primeira taça da temporada para o alvinegro cearense. Pois é, Paulo Guerreiro, já começou com o pé esquerdo. Já. E o Muricy vai ter muito trabalho com esse Flamengo, sobretudo porque ainda não tem um jogador de meio de campo criativo, inteligente e tal. Agora eu queria prestar a minha homenagem ao título dessa taça, né? A Asa Branca, que homenagem é uma referência àquela peça musical do Luiz Gonzaga, que talvez seja uma das mais comoventes músicas já produzidas no Brasil, né? A Asa Branca, que foi um grande sucesso,
É um clássico, né? Antológico da música popular brasileira. É isso aí, Luiz Gonzaga. Tipo as referências do Godoy, né? Só que um pouquinho diferente. O assunto agora é tênis. No Australian Open, primeiro grande slam do ano, a dupla de brasileiros Tomás Bellucci e Marcelo Demoliner acabou eliminada nesta sexta-feira pela dupla formada pelo filipino Treat Huey e pelo bielorrusso Max Mirny por 2-1. Já o outro brasileiro teve melhor sorte na segunda rodada. Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig eliminaram os americanos Austin Krajicek e Donald Young por 2-0. Porém, o grande destaque do dia em Melbourne ficou mesmo, para variar, por conta de Roger Federer, que conseguiu mais um grande feito em sua carreira. O assunto agora é a Copa do Brasil de vôlei masculino. Foi no sufoco, mas o Cruzeiro venceu o SESI por 3-2 no ginásio do Taquaral, em Campinas, e garantiu vaga na final da competição. Veja como foi esse duelo na reportagem do Adriano Dolfi. A intensa disputa do primeiro set mostrou porque a partida ganhou ares de final antecipada. Nos detalhes, o time mineiro venceu a primeira parcial. Tudo certinho para o ponteiro Leal fechar em 25-22. O SESI voltou com o gigante Gustavão no meio de rede. Mesmo assim, tudo parecia equilibrado até Éder ir para o saque e abrir 3 pontos de vantagem para o time azul. Os erros do SESI só aumentaram a vantagem mineira, 25-18 no segundo set. O time da capital voltou mais determinado para o terceiro set e chegou a abrir 2 pontos no placar. Fato raro foram seguidos erros do Cruzeiro. Com boa atuação de Murilo, deu SESI, 25-21. No set seguinte, mais emoção. Jogo em 19-19. Entre tantos lances espetaculares, separamos esse do Murilo. Valeu a vitória do quarto set, 28-26. O sonho da improvável virada do SESI terminou no quinto set. Com a atuação brilhante de Wallace, o Cruzeiro fechou em 15-13 e 3-2. Com a vitória, o Cruzeiro garantiu vaga na final da Copa do Brasil e o adversário será o time da casa, o Campinas, partida que acontece no próximo sábado aqui no Taquaral. Campinas tem um levantador que joga muito bem por no meio, que acelera muito o jogo, muito experiente, tem centrais bons, é uma partida diferente. Vamos ter que trabalhar muito bem com o saque e tirar o passe deles para poder ganhar. Marcar bem o time deles é importante, eles têm algumas fragilidades, a gente tem que buscar isso o tempo todo, porque mesma coisa, se der um vacilinho aí, os caras vêm pra cima e aí vai complicar. E você? Você tá em casa? O pessoal pode falar com a gente. Celso, ele fica de óculos e aí ele fica morrendo de medo que a câmera vai pra ele. Não, tenho medo não, só pra não ficar, vocês não vão pensar que Me empresta seu o telespectador óculos. fica meio louco. Você aí de casa, louco, fale né? com a gente então, através do Twitter, posso vestir no nosso também, não tem nenhum endereço. problema. Ó, dá um close lá, aproveitem para ver Celso de óculos, por favor, que isso é coisa rara. Twitter aqui do Gazeta Esportiva, twitter.com/Gazeta Esportiva. E você também pode rever os nossos programas pelo site tvgazeta.com.br. Manda um beijo de óculos, vai, Celso. Um beijo para vocês. Ai, ficou mó bonito, cara. Ficou um charme, não ficou? Ai, combinou com o Alberto. Ó, gente, domingão, a partir das 9 horas da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate com a melhor cobertura das equipes nesse início de temporada. A vítima do futebol chinês nessa semana foi o Santos, que não vai poder contar mais com o futebol do atacante Geovânio. Você vai conferir também a despedida do Corinthians dos Estados Unidos e o torneio que o Palmeiras participou lá no Uruguai. E para melhorar mais ainda, a gente vai receber aqui nos estúdios o goleiro Denis do São Paulo, que já encara o desafio de substituir o mito Rogério Ceni. O Denis vai falar também da expectativa do tricolor para a estreia na pré-Libertadores e como está sendo o trabalho com o novo técnico do São Paulo, né? O Edgardo Balsa. Não dá para perder, 9 da noite, domingo, e ainda fiquei sabendo que vai ter uma astróloga no programa. Vão me utilizar como cobaia, eu não quero nem ver o que essa mulher vai falar de mim, vovó. Futuro brilhante. Brilhante, Alberto?
Ela não vai falar coisa ruim irresistível, bonito. Obrigada, Alberto. Ai, melhor você vir também, agora, né? Claro que as pessoas gostam, né? Mas me deixa um tanto quanto perplexo essa curiosidade pelo futuro, né? Um dia de cada vez. Você quer que eu faça alguma pergunta sobre você? Não, nenhuma. Zero. Tá bom. Bom, agora vamos falar de uma novidade que está rolando no site GazetaEsportiva.com, que é o canal do torcedor. E para explicar como funciona essa nova interatividade do site, o Chico Lang gravou um vídeo ontem na redação. Dá uma olhada. Bem, meus amigos, aqui é o Chico Lang, ao meu lado está Flávio Prado, atrás dele Celso Cardoso e abraçado com Anitta Bonita. Né? Nós estamos aqui para pedir para você enviar vídeos para participar do Canal do Torcedor. Canal do Torcedor, que tem agora no GazetaEsportiva.com. Lá você pode falar do seu papagaio, você pode falar da sua mãe, você pode falar da minha mãe, você pode falar de quem você quiser. Pode falar do seu time também, se quiser. Do time de futebol também, time de futebol também, mas você tem que mandar na horizontal, né? O vídeo gravado na horizontal. Na horizontal é mais gostoso, né? A Anitta acha, o Celso também. Fica mais bonito, o Celso acha. E videozinhos curtos, senão a gente não publica, tá? Se tiver esse tamanho aí, já não entra. Um abraço. Exatamente. Tchau, um abraço. Tchau. Obrigado. Participem, mandem vídeos, assim, né, mais comportados, né, Celso? Análise de futebol. Análises, né? Perguntas. Danças, podem mandar também passos de dança, por que não? Bom, além de Há espaço para criatividade, mas principalmente para consistência. Claro, mas nem há dúvida disso. Dance com consistência. Além de manter boa parte da base do time que terminou na terceira posição do Campeonato Brasileiro, o Grêmio pode ganhar um profissional de peso nos próximos dias. O atacante Robinho entrou na mira do tricolor gaúcho e pode chegar para reforçar o ataque gremista na Libertadores. Porém, o alto salário, em torno de R$700 mil, ainda dificulta o acordo. De qualquer maneira, o técnico Roger segue afinando o time que estreia na temporada amanhã em amistoso contra o Danúbio do Uruguai. A preparação do Grêmio para a temporada 2016 está a todo vapor. O principal trunfo do tricolor gaúcho, que estreia no estadual no próximo dia 31 e na Libertadores no dia 17 de fevereiro, é a manutenção do grupo terceiro colocado no último Campeonato Brasileiro. A manutenção da equipe foi o nosso principal reforço. Nós temos uma identidade, temos uma equipe que já está organizada. E agora a gente inicia o ano com um lastro muito forte do ano passado. Claro que a exigência ela vai ser maior, a competitividade vai ser maior, os adversários vão nos estudar mais, mas cabe a nós ter qualidade para a gente conseguir imprimir o nosso jogo, a nossa estratégia e que a gente tenha isso na competição. Então eu vejo como um lado positivo e nosso maior reforço, sem dúvida, foi a manutenção da equipe e a manutenção dos jogadores que estavam para renovar. Como o time titular ainda não está definido, todos os jogadores do elenco vão precisar mostrar evolução para assegurar um lugar entre os 11. No nosso quadro a gente tem dados individuais, então cada jogador vai ali e olha, vê nos números aquilo que ele produziu no ano passado e tem ali um parâmetro para aumentar esse número no ano seguinte. Então, com essa base, com essa orientação e com essas estatísticas, a gente consegue visualizar bem, entender aquilo e onde nós precisamos melhorar e por isso a gente está bem encaminhado e a gente espera conseguir fazer isso durante a temporada. Alberto, não sei o que pensa você, eu vou ficar muito feliz em ouvi-lo. Eu não penso muito. Não. É claro que pensa. Cansa. Pensa, nada. Eu também pensa brilhantemente. Claro que cada profissional, de repente, chega no estágio e tem o seu valor. Cabe a ele achar o valor que tem. Claro. Se quiserem, muito bem. Se não quiserem, muito bem também. Esse é o preço e ponto final. Então, não estou discutindo se o Robinho vale 700 mil ou não vale. Se o Robinho acha que ele está no estágio profissional, que ele só joga por esse valor, é um direito que ele tem. E talvez até tenha algum clube que pague. A questão é que, para a realidade brasileira, eu penso, um clube com um mínimo de responsabilidade financeira não paga. Não.
Porque se você tem que fazer a questão custo-benefício. Que o Robinho é bom jogador? Muito bem. Não se discute isso. Mas será que ele traz esse retorno financeiro para o clube? Será que vale o investimento? Não é discutir se ele é bom ou não, mas se financeiramente isso é viável. Então, para a realidade do futebol brasileiro, para quem, por exemplo, administra um clube como se estivesse administrando a própria empresa, não faz sentido pagar esse valor de salário. É o que o Santos está fazendo com relação ao Robinho, é encontrar um parceiro que pague pelo menos a metade desse dinheiro aí, que permitiria ao Santos mantê-lo na sua folha de pagamento num nível aceitável dentro da realidade do futebol brasileiro. Agora, o Robinho cabe muito bem tanto no Santos quanto no Grêmio. E o Grêmio, por sua vez, está no caminho certo com esse menino, o Roger Machado. Olha, bela revelação contra ele. Belíssima revelação. Nós temos muito treinador jovem aí, que o pessoal enche a bola, porque é jovem, precisa dar um espaço. Mas você conversa com eles e vê que não tem estofo, não tem consistência. E o Roger não. O Roger é um rapaz inteligente, conhece futebol, tem uma boa visão de como um time de futebol deve jogar, né? Segundo o pessoal aí, modernamente, né? Dentro da modernidade, que é um termo que eles gostam muito de usar aí, mas que no fundo é o seguinte, é o velho futebol de sempre. Toque, retoque, passe, repasse, até criar a situação de gol e jogar sempre tendo como objetivo ir lá na área adversária e fazer gol. É isso aí que é moderno e é antigo também. Tomara que ele fique, né, essa temporada, que nada aconteça com ele, né? Bom, por R$4 milhões e um contrato assinado por 3 temporadas, o São Paulo apresentou nesta sexta-feira o segundo maior artilheiro da temporada 2015 do futebol brasileiro. A reportagem é do Felipe Esboril. Na pele, a fama de goleador. O Elker Marçal Almeida você nunca ouviu falar, mas Chiesa, aí sim, todo mundo conhece. O Elker, as pessoas não conseguem, às vezes não conseguem falar direito, né? Falam Wilker, Velber, um monte de nome diferente. E lá na minha cidade eu jogava no meu time do meu bairro e tem o meu primo que se chama Kiel. E aí o meu treinador começou a inventar Chiesa e Kiel, dupla de ataque que a gente jogava junto. E as pessoas começaram a falar, começaram a me chamar por Chiesa e aí pegou todo mundo. Ninguém conhece mais por Elker. Chiesa é o terceiro contratado do São Paulo para esta temporada. O primeiro brasileiro. Assinou o contrato por 3 anos. Aqui já foram apresentados Mena e Lugano. E nenhum deles chegou a vestir a camisa que fez tanto sucesso. A 9, que pertenceu a Luiz Fabiano. É um dos trunfos do atacante, que também gosta desse número. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem, que a gente vai ser muito cobrado, mas como eu falei, eu vou conquistar o meu espaço da minha forma, com a minha maneira, e a gente tem certeza que vai dar certo. É um número que eu gosto de jogar, por onde eu passei, me dá muita sorte, me sinto muito bem e a gente espera ser muito feliz aqui fazendo gols que a gente sabe fazer. E justamente por ter perdido 2 homens de frente, Pato e Luiz Fabiano, que a diretoria do São Paulo resolveu reforçar o setor e trouxe Chiesa, jogador que chega credenciado para assumir tal responsabilidade. Ano passado, fez 29 gols. Foi o segundo maior artilheiro do futebol brasileiro, só perdendo para Ricardo Oliveira, que fez 34. Só que a vida dele por aqui não será fácil. A disputa pela posição será intensa. Além de Allan Kardec, Chiesa também briga com Rogério e Centurion. Além de um novo reforço que também deve chegar nos próximos dias. O argentino Jonathan Caleri, do Boca Juniors. A disputa tem que acontecer. É uma disputa sadia, um respeitando o outro. Que isso vai ser bom para o São Paulo, bom para o nosso treinador, que vai escolher o melhor para jogar. E a gente vai trabalhar firme, forte, para conquistar o nosso espaço. E quando a gente tiver a nossa oportunidade, está pronto para poder entrar e ajudar a minha equipe da melhor forma possível. E se o Cagliari vir, vai ser bem recebido. A gente precisa de jogadores para nos ajudar, é isso que importa. Antes mesmo de ser oficializado como jogador do São Paulo, Chiesa apareceu nas redes sociais com um boné de uma torcida organizada tricolor.
a mesma que entrou em conflito com policiais em um jogo pela Copa São Paulo de Juniores. O presidente Leco declarou depois do confronto que os jogadores tinham medo das organizadas. Parece que com Chiesa não é bem assim. Eu sempre tive boas relações com as torcidas organizadas. Medo nunca tive, nunca vou ter medo de torcida organizada. Tem que ter respeito. A gente tem que ter o respeito e eles têm que ter o respeito com nós. A gente sabe que torcida organizada cobra e cobra muito, mas sempre me dei bem. Acho que essa foto foi um acaso que aconteceu, a gente ganhou e tiramos, não vi mal nenhum. Então acho que não vejo problema nenhum. Claro que uma coisa é o jogador com bola nos pés e outra coisa é ele falando. Mas o Chiesa, pelo menos, além dos gols que fizeram com que ele fosse contratado pelo São Paulo, também demonstra muita personalidade. É um cidadão humilde, mas muito consciente daquilo que fala. Eu não diria humilde, talvez modesto. Né? Modesto, foi a palavra mais adequada. Acontece o seguinte, o São Paulo está contratando aí atacante para burro, já tem o Allan Kardec, está contratando... Centurion, que joga mais aberto. O Centurion daqui a pouquinho vai ceder o lugarzinho dele lá no... Mas o São Paulo está contratando muito o atacante, o zagueiro, o lateral, está atrás aí de mais um lateral argentino. Mas é meio de campo, gente. Meia armador, meia que divida com o Ganso, ou que possa substituir o Ganso. Nós não tem um meia. Talvez além do Ganso seja do Michel Bastos. Nenhum. Michel Bastos é um meia, mas ele joga mais avançado. Está jogando de ponta direita lá com o coisa. Então precisa de mais jogadores. O Palmeiras está fazendo certo. Depois nós vamos falar sobre o Palmeiras, você vai ver. Bom, vamos falar do Santos, porque o dia por lá foi de despedida. Depois de 10 anos defendendo a camisa do Peixe, Geovânio partiu para Atibaia, local onde o seu novo clube, o chinês Tianjin Quanjian, faz pré-temporada. Acompanhe como foi a sexta-feira na Baixada, na reportagem do Alê Silvestre. Geovânio não vai para a China ainda. Antes passa por Atibaia, onde o Tianjin Quanjian realiza a pré-temporada. O clube chinês, dirigido por Luxemburgo, que contratou também Jadson e Luiz Fabiano, vai pagar por mês ao atacante 10 vezes mais do que o Caveirinha faturava no Santos. Geovânio escolheu ficar milionário? Pelo que a gente viu, é um salário bom, né? Salário ótimo. Foi a opção dele. A gente espera que ele seja muito feliz lá e consiga as suas realizações. Agora, se pintasse um negócio desse para você, garoto ainda, você toparia ou você pensaria primeiro na carreira e depois no dinheiro? Bom, é claro que o dinheiro é sempre importante, né? Mas eu tenho o objetivo ainda de chegar à seleção olímpica, né, esse ano. Coisa que dificultaria para mim se estivesse na China. Mas acho que cada um é cada um, ele escolheu. Com certeza vai se estabilizar financeiramente, vai ter oportunidade lá, vai estar novo ainda, se quiser voltar para o centro europeu, para o Brasil até mesmo, e eu acho que ele seja feliz lá. Geovânio, 23 anos, 114 jogos e 24 gols pelo Peixe. Revelação do Campeonato Paulista 2014. Campeão em 2015, seria peça importantíssima para o esquema de Dorival Júnior nesta temporada 2016. O treinador lamenta a perda, mas segue o trabalho. O técnico continua a preparação para a estreia do time no Campeonato Estadual, 30 de janeiro contra o São Bernardo, na Vila Belmiro. Amanhã é convidado na festa de aniversário do Bahia, amistoso na Fonte Nova. A gente já conversou hoje que a gente vai lá com o objetivo de implantar o nosso futebol, dos treinamentos, demonstrar o que a gente quer para essa temporada. E se tiver um lado de festa vai ser só para eles. Jogo sério com desfalques, entre eles os experientes Elano, Renato, Ricardo Oliveira, que ficam realizando trabalhos físicos específicos no CT Rei Pelé. Nada além disso. A China não os procurou, por enquanto. Dos Santos está levando apenas
o menino Geovânio. Parto para um novo desafio profissional na minha carreira, mas parte do meu coração fica aqui. De longe estarei acompanhando e torcendo pelos meus ex-companheiros, para que eles continuem colocando o nome do Santos sempre num ponto mais alto. Deixa aqui o meu muito obrigado. Olha aí, tecnicamente, o Santos perde o jogador também, porque ele é muito moço e tal, está começando a construir sua carreira, vem Olimpíadas aí, ele poderia participar da seleção pré-olímpica e tudo mais, mas é um caso, esse choro dele tem 500 anos pesando nas costas desse rapaz, são 500 anos de miséria. Você sabe que ele contou aqui, Sim. Sim. que ele foi sem teto, comia um dia sim, um dia não. Ele foi formado dessa maneira. Ele vai lá para a China, em 3 anos, ele resolve o problema de gerações futuras dele. Quer dizer, olha, não tem o que discutir, não tem o que falar. É isso aí. Eu ia mandar um abraço, porque no fim eles vêm aqui e a gente acaba ficando amiga deles, enfim, fiquei falando com ele pelo Instagram, não sei se ele não deve mais estar vendo, já está ocupado treinando, depois eu vou mandar mensagem para ele, boa sorte. Pois volta, né? Voltamos a falar ao vivo agora com o repórter Adriano Dolfi, que nesse momento está na Arena em Itaquera, acompanhando o ambiente da decisão de Corinthians e Cruzeiro. Os 2 times lutam por uma vaga na final da Copinha. Boa noite de novo, Adriano. Boa noite, Anitta. Tá chegando a hora da grande partida, momento decisivo. Falando do Cruzeiro, o time ganhou uma única vez o título da Copa São Paulo, isso aconteceu em 2007. De lá para cá, o Cruzeiro não teve grande destaque na competição e por isso a diretoria resolveu mudar a fórmula de captar talentos no torneio. Observou a Copa São Paulo 2015 e trouxe 5 jogadores que, aliás, são destaques desse time, como o Alex, meio-campo, que veio do Botafogo, o Kevin, lateral direito, que veio do Mirassol. Portanto, essa equipe tem até 2 jogadores que devem ser pensados para o time profissional nessa temporada. Já o Corinthians foi campeão há poucos dias aqui mesmo nesse estádio, quando levou a melhor no mata-mata sobre o Santos no Paulista Sub-20. Nesse time, destaque para o Léo Jabá, atacante, 3 gols no torneio, muitas assistências também. E claro, o Maicon, volante, que tem 6 gols no campeonato, é vice-artilheiro, está a 1 gol de se tornar artilheiro da competição e está sendo observado pelo técnico Tite. Ele que tem características importantes, características que o Tite julga como do futebol moderno e, portanto, pode ser pensado para o time profissional ainda nessa temporada. Em instantes, Corinthians buscando a 3ª final seguida em Copa São Paulo e o Cruzeiro o 2º título na competição. Os jogadores já estão no gramado realizando o aquecimento e a torcida chegando aqui em Itaquera. É isso aí, Anitta. Obrigada, Adriano. Bom trabalho, boa reportagem. A gente vai conferir tudo isso domingão no Mesa Redonda. Ainda abalado pelo desmanche promovido pela janela de transferência, o técnico Tite comandou nesta sexta-feira a equipe que amanhã, às 5 da tarde, faz o último jogo nos Estados Unidos contra o Fort Lauderdale Strikers. Esse tem que falar assim. Enquanto o meio-campista Danilo preferiu valorizar a força do elenco, o técnico Tite deixou claro que precisa de reforços. Pode parecer que as declarações são opostas, mas acho que os dois têm razão. O Tite tem razão quando ele fala de não vender ilusões, que o time precisa de reforço. Obviamente, perdeu 5 titulares. 5 titulares, esses 5 titulares, 2 de seleção brasileira, 1 candidato à seleção brasileira, e o outro, o Ralf tem um papel importante no time, e o próprio Wagner Love, que é artilheiro do time. Então não se discute.
precisa de reforço. Mas o Danilo também tocou num outro ponto que ameniza um pouquinho essa preocupação do torcedor corintiano, que é o entrosamento. São jogadores que já estão lá, que conhecem a filosofia do Tite, sabem o que ele quer, o que ele propõe. Então, pelo menos, se faltar qualidade técnica, a postura tática, eles sabem o que fazer. É verdade. O Corinthians não vai ter muito... Não vai ser aquele time que foi insinuante, superior, com uma clareza muito grande em relação aos outros, mas não vai dar susto, não. E com esse Guilherme, se ele conseguir jogar, com o Marlone, com os 2 meios, já o Renato Augusto vão vão provocar saudade relativa. Você acha que Guilherme e Marlone podem se dar bem ali no meio? Muito bem, arruma aquele time, começa a ter criatividade e tal. E você vê, se o pessoal duvida da capacidade milagreira do Tite, olha o Romero fazendo gol. Você acreditava nisso? Vamos falar agora do Palmeiras, que faz uma mini pré-temporada lá no Uruguai. Ontem o time comandado pelo Marcelo Oliveira realizou um jogo-treino contra o River, possível adversário na fase de grupos da Libertadores, e teve mais uma vitória fácil. Os jogadores reservas do Palmeiras fizeram ontem um jogo-treino contra o time misto do River Plate do Uruguai. A partida foi realizada no estádio Parque Federico Saroldi, casa dos adversários, e teve 2 tempos de 30 minutos, terminando com um triunfo dos brasileiros por 4-0. Vitória tão boa com o time que não vem jogando é muito importante para nós, porque sabemos que qualquer que possa entrar vai ser bem e vai fazer bem as coisas. O River do Uruguai vai disputar a primeira fase da Libertadores e, em caso de vitória, vai cair no grupo do Palmeiras. Por isso, o treino foi encarado bem a sério. Sempre na Libertadores é assim. O time onde vai jogar, o time da casa sempre vai ter um pouco de vantagem, né? E tem que estar preparado para as adversidades dos jogos. Amanhã, às 11h15 da noite, horário de Brasília, os palmeirenses enfrentam o Nacional no Estádio Centenário pela final do quadrangular disputado no Uruguai. Já é uma prévia também, em termos de Libertadores. Né? É claro que é jogo amistoso, preparatório, mas a gente tem visto esses jogos preparatórios, o clima esquentou lá no São Paulo e Cerro, no Corinthians e Shakhtar Donetsk, que com o uruguaio também não tem muita conversa não tem amistoso não, né? É verdade. Mas olha, o Marcelo Oliveira é meu chapa, gosto muito dele, mas ele precisa mexer nesse time. Precisa mexer no meio de campo, aproveitar que o Palmeiras contratou jogadores importantes, ótimos para montar um time de um meio de campo mais criativo, com Regis, com Moisés. Sabe, você põe Aroca, Regis, Moisés, e você põe lá na frente o Eric, esse menino, o Gabriel de Jesus, ou o Barros, centroavante, e o Dudu, e você tem um time que, olha, vai jogar futebol... Você tiraria o Robinho? Muito. Sem dúvida. Em relação a esses que eu citei, sem dúvida. Porque eles são mais criativos, mas é muito mais jogador. Mas é um ótimo meio de campo. E já está provando isso, assim como o Eric. Nas 2 oportunidades em que eles estiveram em campo aí, eles deixaram o pessoal encantado. E são realmente jogadores que podem fazer a diferença, mudar a cara desse Palmeiras, porque o Palmeiras voltou da mesma forma que tinha terminado o campeonato. Mesmo com o Robinho, todo mundo... ligação direta, um pouco de envolvimento e tal, só foi melhorar, na verdade, quando entraram o Moisés e o Eric. Essa é fez uma bela jogada que resultou no gol do Allione. Mas, a vitória fácil dos reservas do Palmeiras não foi o único assunto ontem lá no Uruguai, não. O meia Robinho, que no ano passado marcou 2 gols belíssimos de cobertura no Rogério Ceni, foi perguntado se faria mais gols assim agora esse ano 2016 e acabou dando uma declaração, no mínimo, inusitada. Vai fazer mais gols de cobertura? Só se alguém voltar a jogar, né? Eu sei que é difícil acontecer jogadas dessa maneira, né? Eu vou trabalhar aí para ver que sai meu gol de qualquer maneira, independente. O importante é sair os gols.
Tá, meu bem. Faz parte da rivalidade. Eu não sei se eu faria esse tipo de provocação, né? Rogério é um ídolo, tem a sua história no São Paulo, mas também não podemos esquecer a rivalidade de Palmeiras e São Paulo. Acho que se ele quer brincar, quis fazer uma alfinetada no Rogério, faz parte. Isso aí teria uma importância. Folgado. Um significado. Ela fez lá a provocação. A questão é que o Rogério não joga mais, né? Se jogasse, aí poderia ter um tiratema, tal, coisa assim. Mas, enfim, a expectativa é desse Palmeiras, a minha expectativa é das melhores. Acho que tem um bom time. O Alberto até falava de um meio-campo mais criativo. Eu até gosto do Robinho no time do Palmeiras, acho que se encaixou bem ali. Mas isso mostra que o Marcelo tem muitas opções. O que não acontece no São Paulo e que não acontece no Corinthians. Por isso, eu tenho para mim que o Palmeiras realmente é o melhor time de São Paulo e é a terceira força no Brasil. Claro, a gente está falando de um início de temporada. Mas tem que mexer nesse meio de campo, Marcelo. Tem que botar esses caras aí, viu? Esse Moisés que era da Portuguesa Era Sagrada? Da Portuguesa, ele joga de volante, vocês gostam de falar em segundo volante, né? É meio armador e chega toda hora de surpresa, faz gol, faz passe decisivo, assistência, é um belíssimo jogador. E tem muito vigor físico, vai ver e tal. E esse menino, o Eric, me chamou a atenção a jogada que ele fez e a visão de jogo no passe. E o que vocês não viram ainda o Regis entrar nesse time. Na hora que ele puser o Regis é tecnicamente melhor do que, é mais hábil e tem uma visão de jogo maior, é mais meio armador do que o Robinho. Entende? Então, eu acho que esse seria o balanço perfeito para o meio de campo do Palmeiras para realmente entrar no ano disputando o título. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Qual vai ser a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior? Qual, Alberto? Vai ser Corinthians e Flamengo. Você acaba de ganhar um carro 0 km, 37%. Um beijo, gente. Até domingo no Mesa Redonda com o Denis, a astróloga e todos nós, juntos e misturados. E a gente no Jornal da Gazeta daqui a pouco. Até já. Tchau. Tchau, tchau. Let me tell you about a place somewhere up a New York way where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the old and young, twisting the night away. They're twisting, everybody's feeling great.